Olá galera colorada, aquele abraço a vocês. Neste sábado tem Vila Nova e Imperatriz, jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, lá no interior do Maranhão. Vila Nova é o terceiro colocado no grupo A com 24 pontos, o Imperatriz é o lanterna com apenas 1. O time maranhense já está rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Bem, o Vila evidentemente tem a obrigação de vencer este confronto, né? O Imperatriz só tirou o ponto do Remo até agora. Então, diante de um adversário com tamanhas dificuldades dentro da Série C, o Vila Nova tem a obrigação de conquistar os 3 pontos. Ainda mais o Vila, que vem de 3 jogos sem vitória, começa a ter, por parte de alguns, até a sua classificação ameaçada para a próxima fase. Vencendo a Imperatriz, o Vila praticamente sacramenta a sua classificação. Será muito difícil que 4 equipes, né, outras 4 equipes, além do Vila Nova, cheguem a 27 pontos ou mais, né? Há alguns confrontos diretos nessa reta final, então a tendência é que com 27 pontos o Vila Nova já atinja uma pontuação suficiente para se classificar. Não classificará matematicamente, né, nessa rodada, mas tem possibilidades grandes de confirmar a classificação, mesmo que não pontue nas 2 últimas rodadas. Para esse jogo lá em Imperatriz, o técnico Bolívar não conta com 3 jogadores suspensos. Lateral direito Celcinho, lateral esquerdo Mário Henrique, que receberam o 3º cartão amarelo, e o volante Pablo. Este foi expulso contra a equipe do Botafogo. O provável Vila Nova para este duelo é este aí: Marcão, John Leno, Donato Adalberto Formiga, Dudu, Biancucci, Francis ganhando a posição do Rodrigo Alves, Gilcinho ganhando a posição do Alain Mineiro e Thales, e lá na frente o Enan. Olha, eu tenho ressalva em relação a alguns jogadores nesse time titular. Por exemplo, o Alain Mineiro vem mal nos últimos jogos. Eu diria que ele vem razoável, né? Não tem sido abaixo da crítica. Penso que valeria o Vila investir um pouco mais nesse jogador, até porque vem por aí a segunda fase. E ele é alguém que, dentro do elenco do Vila, que tem capacidade de ajudar o Vila nessa próxima fase. O Francis, Rodrigo Alves vem mal. Até defendi, após o jogo contra o Botafogo, que o Bolívar tente alguma coisa diferente por essas pontas do Vila, que tem oscilado e tem feito algumas partidas recentes ruins. Só que eu não vejo o Francis à frente do Kaique, por exemplo. Acho que o Kaique é um jogador que até agora nessa Série C demonstrou mais futebol do que o Francis, um jogador que tem, pelo menos a mim, me agradado mais do que o Francis. Penso que ele poderia ganhar essa posição. Não acho que o Francis fez por merecer mais do que o Kaique. Nas laterais não tem como correr muito disso, mesmo o John Lennon sendo muito questionado, e merecidamente muito questionado, é um jogador que está devendo muito com a camisa do Vila neste retorno. O Formiga fez apenas um jogo, foi naquela estreia contra o Manaus, depois perdeu espaço para o Mário Henrique, chegou a se lesionar, né? Agora tenta voltar a demonstrar que é uma opção interessante ao técnico Bolívar. E esse meio campo, né, com Dudu, Biancucci e Gilcinho, é um meio campo que foge da característica do Bolívar. Inclusive em uma edição do Papo Tático que eu fiz com o Bolívar, ele citava para mim que não via Alain Mineiro e Biancucci no mesmo time, pela dificuldade no momento de marcar. Porém, como o Imperatriz está muito mal, penso que o Bolívar criou coragem para lançar essa escalação. O time dele já atuou assim no segundo tempo contra o Botafogo, depois acabou tendo o Pablo expulso, né? Aí perdeu um pouco disso. O Pablo foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo, mas ele jogou por 24 minutos com 2 homens. Naquela ocasião, o meio campo era Pablo, Biancucci e Alain Mineiro. Agora
diferente, né? Dudu, Biancucci e Gilcinho, mas utilizando-se um time mais ofensivo contra uma equipe de resultados muito ruins. Acho que o Bolívar não está sendo irresponsável, eu diria que ele está sendo ousado. Irresponsável é se, por exemplo, ele chega e coloca esse time contra uma equipe pesada, de meio campo muito bom, de bom rendimento. Mas contra o Imperatriz, dá sim para testar esse time. Essa é a minha impressão sobre a equipe do Vila para esse jogo. Agora, o Imperatriz já está com o terceiro time dele diferente ao longo da temporada, né? A equipe troca de treinador, troca de técnico, né? O Imperatriz é um time que vai para a Série D do Campeonato Brasileiro fazendo muito por merecer, né? Um time que em 15 jogos na Série C só somou um ponto, não tem como você fazer qualquer tipo de como que eu vou citar? Não tem por que acender vela, né, vamos dizer assim, para o Imperatriz. O Imperatriz é um rebaixado que mereceu demais esta condição de rebaixado. Bom, olha só o provável Imperatriz para enfrentar o Vila Nova neste sábado. O Jairo é um goleiro que começou lá no São Paulo, chegou a jogar aqui no futebol goiano no Anápolis. Ali na frente, na lateral direita, o Tomás. E o Tomás dele é desse jeito aí mesmo, tá, gente? Com T-O-M-A-I-S. Tomás. Jogador que defendeu basicamente só equipes ali do Maranhão. Ramon Baiano, jogador experiente, já estava no time quando enfrentou o Vila Nova aqui no primeiro jogo. O Douglas, jogador experiente, esteve no Paysandu, esteve no Ceará. O Lohan na lateral esquerda. Adriano é aquele que passou pelo Santos, pelo Grêmio, jogou no Goiás em 2016. O outro jogador aí é o Nonato. Edu Amparo, a torcida do Vila conhece, né? Ele veio naquela remessa de jogadores lá do Arapongas, do Paraná, para o Vila. Naquela época ele veio para o Vila. O Judson jogou aqui no futebol goiano, atuou no Novo Horizonte, atuou no Itumbiara. Reginaldo Júnior, jogador esteve no craque no Campeonato Goiano deste ano. E o Cebolinha, que é o jogador prata da casa da equipe do Imperatriz. Então esse é o provável Imperatriz para enfrentar o Vila Nova neste sábado. Sem dúvida o Vila Nova é muito favorito. Se o Vila Nova não vencer o jogo, aí será o próprio Vila Nova se esforçando ao máximo para se complicar dentro de uma Série C, porque depois de perder em casa, diante do Botafogo, que estava na zona do rebaixamento, o Vila Nova enfrenta outro time na zona do rebaixamento, neste caso, o Imperatriz. E se o Vila não conseguir vencer, aí o time goiano pode sim complicar a sua classificação, né? Porque vai provar uma nítida queda de rendimento neste momento. Mas acho que o Bolívar deve colocar o time dele para cima, sufocando o Imperatriz, não deixa o Imperatriz sair com a bola, não deixa o time pensar, respirar, porque quando você força, você pressiona um time ruim, ou um jogador ruim, ou um sistema ruim, a tendência é que ele falhe mais. Então o Vila precisa forçar para que o Imperatriz falhe. E aí, quem sabe fazer como o Paysandu fez. Fez 1, 2, 3, pronto, matou o jogo e já passou a pensar na próxima partida. Então, o Vila é muito favorito lá em Imperatriz e penso que vai vencer o jogo. É somente uma grande zebra para tirar os 3 pontos do Vila Nova nessa partida. E vai servir para a gente ver essas experiências do Bolívar. O Francis, o Gilcinho ali na meia, o Biancucci jogando como segundo homem. Vamos ver como é que eles saem nesse teste diante da equipe do Imperatriz. Beleza, gente? Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Assim você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. E deixe aí o seu comentário. Gostou da escalação do Bolívar? Colocaria um time diferente? E qual é o seu palpite para esse Vila Nova e Imperatriz? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.